Vamos ao OAB 46, dia 1, caderno 1, questão 51. Machado de Assis ajuizou a ação indenizatória em face de Quincas Borba, pugnando a condenação, resultando em o juiz condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000 e danos materiais. Danos morais de R$ 5.000 e danos materiais a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Então, quando for liquidada no final, depois de transitado em julgado, vai ser apurada, imagino que quer dizer, antes de ser transitado em julgado, vai ter um processo que vai determinar isso. E aí vai ser considerado transitado em julgado e o réu, Quincas Borba, vai poder pagar. Quincas Borba contratou eu para interpor uma apelação buscando reforma integral da sentença, tomando caso apresenta orientação. Vamos ver. Alternativa A. Enquanto não houver julgamento do recurso de apelação, não será possível a realização a liquidação de sentença no capítulo referente aos danos materiais. Enquanto não houver julgamento do recurso, não é possível realizar a liquidação de sentença. Será que tá... Nossa, tá difícil essa. B. Apesar de Quincas Borba ter ofertado apelação, Machado de Assis poderá requerer desde logo a liquidação no capítulo dos danos materiais em autos apartados. Do capítulo dos danos. Não, essa não faz muito sentido. Antes, desde logo, tá falando que o autor pode requerer liquidação de capítulo, mesmo com uma apelação em curso. Eu acho que poder pode, né? C. A liquidação de sentença somente poderá ser promovida por requerimento de Machado de Assis, pois o réu não detém legitimidade para requerer a liquidação de sentença. Eu acho que... Nossa. Eu acho que o réu não detém. Não, nossa, sei lá. Quincas Borba, em liquidação de sentença, poderá rediscutir a obrigação de pagamento. Então, quando for liquidar e apurar os danos materiais, o réu, Quincas Borba, poderá rediscutir a obrigação de pagamento dos danos materiais, sendo lícito ao juiz modificar a sentença anteriormente proferida. Parece certo, mas eu não tô vendo nada que seja errado aqui. Nenhuma delas, na verdade. Essa não é a minha matéria ainda. Não sei. Vamos chutar. Poderá recorrer. Vamos chutar a alternativa mais simples. Enquanto não houver julgamento do recurso, não será possível realizar liquidação de sentença. Então vamos lá, ela está errada, porque a pendência de recurso de apelação não impede o início da fase de liquidação provisória. Então, pode ter uma apelação e o processo de liquidação, ou seja, o processo que o juiz faz o réu pagar, pode começar. Essa tramitará em apenso, de modo que o credor não precisa aguardar o julgamento final do tribunal. Então, o credor, Machado de Assis, devedor, Quincas Borba. B. Parabéns. Artigo 509, parágrafo 2 do CPC, autoriza expressamente liquidação provisória de sentença em autos apartados na pendência do recurso. Então, é exatamente o contrário dessa. A fala que só pode fazer a liquidação após o julgamento do recurso. A B fala que, apesar de ter uma apelação, o Machado de Assis pode requerer a liquidação. A C fala que a liquidação de sentença só pode ser promovida por requerimento de Machado de Assis, pois o réu não detém legitimidade. Tanto o credor quanto o próprio devedor possuem legitimidade para provocar a liquidação da sentença. O devedor tem interesse legítimo de apurar o valor real para pagar e liberar-se do vínculo. D. Vedação de rediscussão. Então, está falando que o juiz não pode modificar
ou não pode, o juiz ou o réu não pode rediscutir a obrigação de pagamento. Na fase de liquidação de sentença, é expressamente proibido rediscutir a lide ou modificar a sentença de mérito, limitando-se unicamente a apurar o valor da condenação. Então, ele não, Quincas Borba, nessa fase de liquidação de sentença, como já passou a fase onde se apura se ele realmente deve, só pode discutir o quanto ele deve. No artigo 509 do CPC, parágrafo 2, a liquidação poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Quando uma sentença judicial reconhece o direito de alguém, como receber indenização, mas não define o valor exato a ser pago, inicia-se a fase de liquidação de sentença para apurar esse valor, seja por perícia ou apresentação de novos comprovantes. Mesmo que a outra parte recorra da condenação principal por meio de um recurso de apelação, a lei permite que o vencedor inicie a liquidação imediatamente de forma provisória. Esse procedimento ocorre em um processo paralelo, autos apartados, é isso que significa autos apartados, evitando que o credor perca anos esperando o julgamento do recurso principal no tribunal. Então, houve o reconhecimento de que há um valor a ser pago, o réu, Quincas Borba, entrou com uma apelação contra isso, ele acha que não deveria pagar nada, mas a fase de liquidação de sentença começou provisoriamente em um processo paralelo. E nessa fase de liquidação de sentença não pode ser rediscutido o valor, a obrigação em si, mas pode ser discutido o valor. Por isso que a D está errada. A D fala: em liquidação, nessa fase de liquidação, poderá rediscutir a obrigação de pagamento e não o valor. A análise das questões erradas a gente já passou. E agora aqui um resuminho. A apelação interposta não impede que Machado de Assis promova a liquidação provisória da parte líquida da condenação, os danos materiais. A parte líquida, que é os danos morais de 5 mil, não entra aqui. Isso se processa em autos apartados, separados, permitindo que a apelação original suba ao Tribunal de Justiça, enquanto os cálculos do prejuízo material são provados em primeiro grau. Essa medida atende ao princípio da duração razoável do processo e impede que recursos meramente protelatórios adiem a apuração do montante realmente devido à parte prejudicada.